Meus irmãos, graça e paz. Eu vou aproveitar que Natália e Joshua, na verdade Natália, né? Sentiu o desejo de aprender mais e entender melhor a visão e o que é ser igreja. A gente combinou de fazer uma aula aqui em família, né? E aí eles estão sentados ali, mas eles estão com vergonha porque tá descabelado, não vou mentir. Mas vocês podem dar bom... Fala aí pro povo qualquer coisa. Bom dia, povo. Mas Olá, povo. a gente vai fazer eu vou fazer essa aula aqui com eles. E a gente está filmando para poder criar um material para ajudar a gente, tá bom? Como esse é o primeiro vídeo e a gente nem sabe o que vai sair daqui, então é tudo muito experimental, mas é para casa, é só para os íntimos. Depois a gente vai fazer isso aqui ficar melhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, te agradecemos pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela direção do Senhor. Te agradecemos também pelo sacrifício do teu Filho Jesus e por tudo que o Senhor nos tem oferecido no Senhor, tudo que o Senhor nos tem ofertado. Te agradecemos, Pai, por esse entregador barulhento, por todo esse barulho. A gente também tem entendido que as adversidades, as tribulações, as tentações, tudo é para nos fazer crescer, Pai. Então, de algum modo, nós crescemos agora em paciência, em longanimidade, em domínio próprio, em mansidão, em perseverança, em humildade, tudo isso. Te agradeço. Te entrego esse tempo, que a moto desse moço não quebre no caminho. Te entrego esse tempo, essa aula e o que nós vamos estudar aqui, a fim de que o Senhor ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Queridos, veja só. Joshua e Natália, a aula é para vocês, tá? Eu vou falar de um jeito aqui que Deus ministrou meu coração enquanto eu tenho refletido sobre. E pode parecer muito radical, assustador, contraditório, sem nexo. Mas não se assustem. No final vai ficar tudo claro. Nós vamos falar sobre igreja, mas antes da gente falar sobre igreja, eu quero voltar um pouco no tempo e falar sobre a criação. Quando Deus nos criou, Ele nos fez integrais. Corpo, alma e espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres criativos. O homem criou, ao longo da história, inúmeras coisas. Nós somos seres que movimentam e que geram vida. E também, independente de sermos salvos ou não, independente de termos Jesus ou não, nós somos eternos. O homem não tem fim. O que vai mudar é que uns vão viver o pleno gozo e alegria da eternidade e gozar da vida eterna na presença de Deus, e outros vão sofrer eternamente. Então, a gente precisa entender essas coisas para olhar de verdade e com amor verdadeiro para os perdidos. Para aqueles que nos irritam, que nos magoam, que nos ferem, que nos causam mal, eles podem
eles correm o risco de sofrer eternamente. E isso precisa chamar a nossa atenção. Por isso o amor de Jesus é tão grande por eles. Por isso dói e ele se compadece. Nessa perspectiva da integralidade, tudo que existe na Terra, aqui no planeta Terra, tudo que os homens tudo que os homens vivem tem integralidade atribuída nisso. Então, a ciência vai dizer que nós somos seres biopsíquico-social. Depois muda para biopsíquico-social-espiritual. Lá atrás era só era só matéria, depois que foi entender que existia a mente, e depois foi entender que a sociedade constituía ou fazia... Fechar a porta lá? Uhum. Coitadinha. Ou fazia a constituição do homem. Ou melhor, ajudava na constituição do homem. O que o homem tem a ver com a sua natureza. Presta atenção, Joshua, agora, que essa é a chave. Noah também, presta atenção. O que nós somos aqui nesse corpo é biológico, é natural. Então nós somos uns seres bio de biologia. Psíquico por causa da mente. Social por causa da sociedade. Então o jeito que você pensa tem a ver com a sociedade que você vive. Se você tivesse nascido num outro país, se você tivesse nascido numa outra cultura, você pensaria diferente. O Brasil é um país cristão. Na sua grande maioria, as pessoas já nascem cristãs. Elas nascem aprendendo coisas de Deus. No mínimo falar, ai meu Deus, Deus me ajude. Elas já nascem comemorando o Natal. Natal, o nascimento de Cristo. Todo brasileiro é cristianizado desde o seu nascimento. Mesmo os que não são de religião cristã. Até os ateus, muitas vezes, são cristianizados. E cristianizam outros. Usam expressões que têm a ver com o cristianismo. Mas num país muçulmano, de raiz muçulmana, não existe Natal. Jesus não é ninguém. E ninguém fala, ai meu Deus. Entende a diferença? Então a forma que você começa a pensar é integral. Tem a ver com sua biologia, com a sua psique, com a sua sociedade. A igreja, portanto, ela segue o mesmo modelo. A igreja é integral. Amor, você vai voltar agora? A Maria acordou e a Natália foi lá buscar ela. Então, se a igreja é integral, se tudo que existe é integral, todas as coisas elas precisam ser olhadas num modelo, numa perspectiva de maior integralidade, né? Os estudos, a escola, as pessoas, a filosofia, as ciências, todas as coisas. Então vamos lá. Teve um delay aí por causa da Maria, viu, gente? Eu fiquei enrolando aqui até a Natália voltar. Vamos lá. Então, nessa perspectiva de igreja e de integralidade, a gente vai responder algumas perguntas para a gente entender o que é ser igreja. As perguntas são... Ela tá pisando num copo aí, ó. Tá difícil. Começou a ficar difícil. Mais uma moto. É por causa do... Mas vamos lá, vamos seguir. Não, agora vai ficar silencioso. A gente vai responder algumas perguntas como: igreja, quando, onde e como? Igreja, o que é, por que é e para que é? Igreja,
Sou eu? Somos nós? É de Deus? Então a gente vai tentar responder a essas perguntas para compreender o que nós precisamos viver e aquilo que a igreja é desde sua criação. O que é a igreja? Vamos pensar aqui na igreja desde a sua fundação. A igreja foi fundada pelos discípulos de Cristo. A igreja começou com os discípulos. Não há nenhuma profecia sobre a igreja propriamente dita. Há profecia acerca de Cristo, acerca do seu ministério, acerca dos seus escolhidos, acerca dos mártires, mas não existe uma profecia acerca da igreja. A igreja começou a ser falada, pensada, a ser mencionada em Jesus. Jesus que disse assim: eu vou começar uma igreja, eu vou fazer uma igreja vai nascer. E a igreja nasceu como um movimento. Então vamos lá, o que é a igreja? Não tentem escrever tudo que eu for falar, senão não vai dar certo. Eu preciso falar mais rapidamente. O que é a igreja? A igreja é um movimento sociocultural dos seguidores de Jesus. Mas Jesus, por ser uma entidade espiritual, o movimento tornou-se sociocultural espiritual. Cristão. O que é isso? Existia um modelo de pensar, existia um modelo de viver, existia um modelo de ser. E Jesus disse assim, ó, quando vocês se tornarem igreja, vocês vão ser, pensar e agir de modo diferente. E vocês vão fazer isso e ensinar outros a fazer isso. Então, é um movimento cristão. Igreja é um movimento cristão. Ok? Sociocultural espiritual. Quando começou? Com os ensinos de Jesus. Ele preparava os seus discípulos para dar continuidade aos seus ensinamentos. Ou seja, a igreja é uma continuidade do ministério de Jesus. Por isso é um movimento. Jesus começou o movimento. Jesus começou a impactar pessoas com uma nova visão de vida, um novo estilo de vida, uma nova cultura. E ele preparou os discípulos para dar continuidade nesses ensinos. Com sua ascensão aos céus, nasce a igreja. Então, no momento em que Jesus ascende, os discípulos continuam orando ali em Pentecostes, que a gente sabe como foi, nasce propriamente dita a igreja. E eles dão continuidade à mensagem de Jesus. Quem estava envolvido no nascimento da igreja? Os discípulos e seguidores de Jesus, que passaram a ser chamados cristãos. Então eu posso dizer que eram os cristãos, mas vale entender que eram os discípulos e seguidores que se tornaram cristãos. Então o que existia? Existia discípulos e seguidores. Inclusive alguns apóstolos já comissionados a dar continuidade, certo? Então quem estava envolvido eram os cristãos, os ensinos de Jesus, ou seja, a palavra do que ele tinha, e o Espírito Santo que estava vindo habitar no lugar de Jesus. Então não podia faltar a presença do Espírito, do espiritual, do que era essa entidade espiritual que um dia foi Jesus. Com a ascensão dele vem o Espírito Santo. Então eram essas pessoas envolvidas, eram esses atores envolvidos no nascimento da igreja. Então assim que a gente entende, a igreja era isso. A igreja começou e quem estava envolvido foram essas pessoas. Então por que continuar? Por que a igreja? Porque esse movimento se tornou igreja.
Por que continuar? O movimento que se tornou igreja aponta a igreja... Espera aí que minha letra aqui está esquisita demais. Pronto, vamos lá. Porque esse movimento que se tornou igreja aponta que a igreja é o ajuntamento de cristãos, presta atenção nisso, com um propósito pessoal, coletivo e atemporal. Então, esse ajuntamento de cristãos com um propósito não teve fim. Nós precisamos ainda viver isso. Então, esse ajuntamento de cristãos com um propósito pessoal, coletivo e atemporal ainda existe. Por isso a gente entende que continua. E como continua? Voltando-nos para os ensinos primários e a essência do que é eclésia, chamados para fora, ou seja, deixando de lado o que foi adicionado no caminho, as coisas do mundo, e voltando-nos para o princípio de tudo, quando os homens foram chamados para sair para fora de si mesmo, do seu comodismo, e alcançarem outros. Então, como que a gente continua? Nós continuamos a partir do que é primário, do que é original. E para quê? Para que os propósitos do nascimento da igreja sejam alcançados e que o movimento cristão, sociocultural e espiritual possa se desenvolver. O que é isso? Nós fazemos a igreja para que os propósitos sejam alcançados. E esses propósitos desse ajuntamento ainda não chegou ao fim. A gente vai falar disso. Eu estou respondendo assim para entender que existe sim porquês, existem respostas do porquês as coisas são como são. Onde continuar? Vamos lá. Os cristãos, em sua essência, se reúnem biblicamente nas casas, nas ruas, nas praças, nos templos. E aonde eles estão, a igreja está presente. Onde a gente se reunirá? Nas casas, nas ruas, nas praças, nos templos, nos shoppings, nas escolas, em todo lugar. A igreja é um movimento. E aonde estiverem os cristãos, a igreja está lá. Mas um cristão sozinho não é igreja. A gente vai entender isso. E agora, quem estará envolvido? No nascimento da igreja estavam envolvidos os cristãos, o Espírito Santo e os ensinos de Jesus. Eram somente ensinos de Jesus. E agora, quem estará envolvido? Os cristãos, o Espírito Santo, a palavra, porque agora a gente tem a Bíblia. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia. A palavra, Deus Pai, Deus Filho, através da sua palavra, através do Espírito Santo habitando em nós, e todo aquele que há de ser salvo. Então, quem faz parte desse movimento, quem estará envolvido na continuidade desse movimento? Todo mundo. Todo mundo que hoje é cristão, todos os céus, tudo que é espiritual e todo homem que é natural. Olha como é integral. A gente tem os cristãos, os céus, a terra e os homens. Tudo está envolvido nesse movimento. Nós temos lido e compreendido que a igreja é a principal e mais poderosa entidade, mais valorosa instituição desde a ascensão de Jesus. Resistiu a tudo, ataques, catástrofes, ao tempo, aos escândalos, à morte, à perseguição, a tudo. Porque existe um princípio de que é um movimento, não é uma instituição, é uma ideia, uma filosofia, um estilo de vida. O ser igreja não é se ajuntar tão somente num templo e cultuar. É muito mais do que isso. Então eu vou melhorar aqui e resumir as nossas respostas. Igreja, o que é?
é um movimento cristão agregador. Um movimento cristão que busca pessoas, que agrega pessoas. Esse movimento é sociocultural e espiritual. Quando ele começou? Com a ascensão de Cristo aos céus. Quem estava envolvido? Os céus, os cristãos e como todos que se agregaram. Por que continuar? Porque o movimento é atemporal e não teve fim. Todo cristão deve fazer parte desse movimento. Se ele se diz cristão, ele deve fazer parte desse movimento. Um seguidor de Cristo. Todo cristão é um seguidor de Cristo. Como que a gente continua? Como a gente deve continuar? Buscando com simplicidade todas as orientações bíblicas a respeito. Deixando tudo que é sociocultural e terreno. Olha aqui a chave, ó. A gente deixa tudo que é sociocultural e terreno para viver o que é sociocultural e espiritual. Para que continuar? Para que possamos viver e alcançar os propósitos de Deus para o movimento. Então, existe um propósito para esse movimento e para todos envolvidos nele. Quem é que ganha com a igreja? Todos que estavam envolvidos. Existem propósitos específicos para cada um envolvido. Para o cristão, para o não cristão, para os céus, para a terra, para a sociedade, para o governo. Então, se a gente entende isso, se torna a igreja, vive esse movimento de modo verdadeiro, puro, simples e conciso, a gente alcança os propósitos, que esses propósitos são para todos especificamente envolvidos nele. Onde continuar? Onde estiverem, olha só a chave, onde estiverem 2 ou 3, Jesus se ajuntará. Por que existe essa promessa? Se ele já disse que o Espírito Santo habitaria? Porque para ser igreja precisa de um ajuntamento. Então, quando 2 ou 3, quando os discípulos iam 2 a 2, indo com eles o Espírito, indo com eles Jesus, era a igreja indo, o movimento indo, para viver o propósito e cumprirem juntos a vontade e os propósitos para esse movimento. Então, aonde a gente vai fazer? Em todo lugar. E por que continuar e onde continuar? Desculpa. Onde continuar? Em todos os lugares onde estivermos reunidos. Quem estará envolvido? Homens e mulheres em busca de amadurecimento e crescimento, que desejam que outros sejam agregados, somados, atraídos e os céus. Então veja que hoje o envolvimento é diferente, porque existem seguidores, existem cristãos que não estão envolvidos com esse movimento, que entendem que esse movimento não faz sentido, porque confundem esse movimento com uma instituição. Então, quem vai fazer parte desse movimento? Homens e mulheres que buscam amadurecimento e crescimento e que desejam agregação, ajuntamento, que desejem o crescimento de outras pessoas. Aí a gente vai falar disso de modo particular. Tá bom? Pastor, maravilha, entendi então essa coisa do sociocultural. Mas como que vai funcionar? Veja, se nós somos integrais e se nós estamos num movimento, nós não vamos ficar parados. E tudo que diz respeito a mim estará envolvido na igreja, certo? O que é isso? Eu sou físico, eu sou natural, então haverá a parte natural da igreja. Eu sou psíquico, sou emocional, então haverá a parte emocional, relacional na igreja. Eu sou espiritual, haverá então envolvimento espiritual na igreja. O que é sociocultural terreno que a gente encontra hoje? A visão tradicional de igreja. Um templo
cheio de rituais, com pessoas acreditando na perfeição daquela instituição e mentindo para si mesmos como seres perfeitos. A igreja nunca foi isso. A igreja é o ajuntamento de pessoas que buscam amar uns aos outros, servir uns aos outros, cuidar uns dos outros e agregar outros nessa visão de cuidado, de amor. Atos 2:42 diz assim, vamos ler aqui. Atos 2:42 diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente vai ter comunhão, partir do pão e orações. Então o partir do pão não é comunhão, e a gente vai entender isso. Faz parte de um todo. Comunhão, partir do pão e orações. 43. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Todas as coisas em comum. Isso aqui diz muito sobre esse movimento. Por isso, muitos filósofos e pensadores, muitos cientistas políticos acreditam que Jesus era um filósofo, um pensador, ou um político socialista. Que a ideia dele era de trazer o comunismo. Ele queria que tudo fosse comum a todos. De fato é, mas não é essa a ideia. Não é a ideia do comunismo, não é a ideia do socialismo. Existe uma cultura, que a gente vai falando disso ao longo do tempo. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens conforme a necessidade de cada um. E perseveravam diariamente em comum acordo no templo, partindo o pão de casa e comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que haviam de ser salvos. Então, se nós entendermos que esse movimento aqui é possível viver, buscarmos comunhão, singeleza de coração, buscarmos caminhar na doutrina dos apóstolos, que já está aqui no fundamento que é Cristo, buscarmos suprir as necessidades uns dos outros, não significa que eu tenho uma casa, eu vou vender e dar dinheiro para todo mundo morar de aluguel, porque isso vai fazer com que todos pereçam. Há uma inteligência por trás de tudo isso aqui. Mas eu preciso sim estar disposto a cooperar com as necessidades de todos os que estão comigo. Todos. Se nós conseguirmos fazer isso, o Senhor acrescenta os que hão de ser salvos. Quais são alguns, por exemplo, de rituais, ou de dogmas, ou de costumes que não faz sentido e que provavelmente a gente não vai viver? Provavelmente não, nós não viveremos isso, porque não faz sentido. Olha aqui o que acontece, ó. Antes do versículo 42, que a gente acabou de ler, tem o movimento do Pentecostes. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu como uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O Espírito Santo habitou lá naquele lugar. E a gente sabe disso. Não sabemos? Então, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a ver línguas repartidas sobre eles,
como línguas de fogo, começaram a falar em outras línguas, houve todo aquele movimento. E aí, existiam lá naquele... Aqui, ó. E como isso foi amplamente divulgado, juntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí fala aqui todo mundo que estava. A partir do versículo 8, tinha partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, pronto. Tinha um monte de gente e todo mundo. Aí eles falaram assim, o que está acontecendo? Eles estão tudo bêbados. Aí no 14, mas Pedro, pondo-se de pé, levantou sua voz e disse, homens da Judéia, e todos vós que habitais Jerusalém, sejam conhecidos e escutai as minhas palavras. Ele faz uma pregação, certo? Ele faz a pregação, aí chegou aqui, ó, no 37 diz assim, ora, quando eles ouviram isto, a pregação, compungiram-se, refletiram, contristaram, compreenderam em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens, irmãos, o que a gente faz diante dessas coisas? O que faremos diante dessas coisas? Então disse-lhe Pedro, arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a coisa mais interessante. 41 diz assim, então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Não houve discipulado para o batismo e não houve espera para o batismo. Isso é uma construção nossa, não é espiritual, não é da cultura do reino e não é da igreja. A gente também conhece o relato de Filipe com Eunuco. Deus leva ele é trasladado, o Espírito Santo o leva, ele chega e fala, você está entendendo o que você está lendo? Então, o eunuco era um homem que tinha uma certa relação com a Bíblia. E quando Filipe entrou na carruagem, falou com ele, falou assim, eu quero ser batizado, então vamos. Foi lá e batizou. Mas esses 3.000 não eram pessoas simpatizadas com a lei, com a Bíblia. Não necessariamente, mas foram batizados. Então a gente precisa entender que algumas coisas que existem hoje na nossa igreja institucional não necessariamente deve continuar. E eu preciso estar aberto a viver isso de modo radical. A ceia, o batismo, alguns sacramentos, alguns rituais, eles não são compreendidos pela Bíblia. Eles não fazem parte do texto bíblico. Eles foram acrescentados por uma ideia sociocultural terrena de organizar e fazer funcionar. Só que isso não faz funcionar. Não necessariamente. Não para aquilo que o Senhor quer fazer. Por fim, em Efésios capítulo 4, que nós lemos naquela reunião que a gente fez juntos. Espera aí que o Efésios tinha na minha Bíblia, mas não está tendo mais não. Que diz, ele mesmo deu um para apóstolos, profetas e alguns para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou para mestres e pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então existe um propósito para isso, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficácia e operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como
andam também os outros gentios na vaidade somente. Então veja só, aqui está dizendo que existem homens que induzem ao erro. E quando a gente consegue viver esse movimento, nós não somos mais crianças levadas em roda por todo vento de doutrina. Então você poderia dizer assim, ah não, pastor, a igreja funciona, a igreja subsistiu. Mas muito mais pelo amor de Deus a noiva de Cristo, o presente que ele deu a ele, do que pela ação da igreja propriamente dito. Ela subsiste muito mais pela sua própria palavra, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, do que pela ação da própria igreja. Porque a igreja, na ausência desse movimento puro, simples e bíblico, os homens entram no meio da igreja e enganam. E aí há divisão, dissensões, facções. Existem muitas doutrinas e as crianças espirituais, mesmo que velhas em idade e antigas na sua conversão, continuam como crianças, vagando de igreja em igreja, de doutrina em doutrina, sem compreender de fato o que Deus tem para eles. Então, isso é ser igreja. Nós vamos nos organizar em cima disso. Amém? Alguma pergunta, Joshua? Tem alguma pergunta até sua mãe voltar? Não. Você entendeu tudo? Quer fazer algum comentário? Não. Amor, vou encerrar. Eu anotei o máximo de coisas possíveis para Eu quero que você venha aqui. não perder. Foi? Aqui. Foi? Tá aqui. Foi, meu Deus. Então, perguntei sobre perguntas. Se alguém tem perguntas, quer compreender alguma coisa, Não, acho que ficou claro. quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário. Aqui, ó. Não. Agora não tem nada pra falar. Amém. Então, é dessa maneira e em cima disso que a gente vai caminhar. Bom beijo para vocês que estão aí nos assistindo. Vamos orar? Ore aí, Josh, para nós, para a gente encerrar esse tempo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Obrigado, Pai, por ter me dado um Pai tão abençoado e que possa ensinar tantas coisas boas e importantes para todos. Obrigado pela igreja que Cristo constituiu ao subir para os céus e pelos ensinamentos dele. Que o Senhor possa abençoar todos que estão ouvindo e vendo esta aula e a família deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo, queridos.